Deixa eu gravar aqui, vamos gravar essa mensagem. Isaías 53, versículo 1, fala assim, irmãos. Pergunta, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então está perguntando, né? Aí o 2 fala assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então tem muita coisa aqui, não, a gente tem que procurar resumir, mas depois você pode ler todo o capítulo em casa. Então a palavra fala que assim como Jesus estava subindo, assim era um renovo, renovo, a palavra renovo é broto, né? Um broto. Assim como também ele era um broto, também ele era como a raiz de uma terra seca. Ou seja, irmãos, lá na cruz, ao mesmo tempo como nós pregávamos no domingo, né? Lá em Coríntios 2, que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, ao mesmo tempo que ali era o final de tudo, amém? A palavra fala em Coríntios 15 que Jesus Cristo é o último Adão, né? A palavra Jesus o segundo Adão. A palavra não fala que ele é o segundo Adão, a palavra fala que ele é o último Adão. Vamos falar o que a Bíblia diz, né? Por quê? Porque para Deus, né, irmãos, lá na cruz, era como se todo o pecado que veio através do pecado de Adão, em Jesus Cristo, irmãos, estivesse sendo o quê? Completamente aniquilado. Não que não haja pecado, né? Mas em Jesus estava sendo aqui castigado todo o pecado. Então, ao mesmo tempo que ele era como uma raiz de uma terra seca, ou seja, né, não tinha nada, estava acabado, estava aparentemente terminado tudo. E era verdade, porque ele levou o nosso castigo. Mas também a palavra fala que ele era como um broto que estava nascendo, amém? Porque a partir daquilo ali que parece que era o fim, na verdade foi o fim do pecado em Cristo, né? Também ali era como fosse um broto, ou seja, através daquilo ali nós temos aqui uma segunda chance, né? Não que antes da cruz a pessoa não era salva, a pessoa era salva pela fé, né? Mas a obra consumada nós temos após a morte e a ressurreição de Jesus, né? Então ele não morreu para sofrer apenas, para dar um bom testemunho, ou como algumas religiões dizem, né, apenas para ser um bom mestre. Não, né? Mas ele morreu porque tinha que realmente acabar tudo ali. E também através daquela cruz ali, Jesus ele vai o quê? Fazer uma nova, né? Uma nova criação em nome de Jesus. Então a palavra fala, porque foi subindo como um renovo perante ele, como um broto, né? E como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então Jesus não estava, né, irmãos, bonito. Eles falam, embora a gente veja naqueles filmes ali, aquilo não é nada, né, irmãos? Talvez o que chega um pouco perto, esse é o Paixão de Cristo, né? Que na verdade não é tão correto assim, tem bastante coisas erradas nele, né? Mas aquela horrenda imagem ali, pode ser que chegou até perto, mas não adianta, não foi dessa maneira que Deus ele escolheu atrair a humanidade, não? E assim também a humanidade hoje, sem Deus, né? E a humanidade que nós também éramos antes sem Deus, não tem o que atrair. Porque a pessoa às vezes não vem para a igreja, porque às vezes a igreja é sinal de cortar o meu barato, né? A igreja às vezes é sinal de, eles acham, né? De eu não poder me divertir. A igreja é sinal de eu não poder ser alegre, mas aí a pessoa vem na igreja, né? E vê que na verdade não era o errado. Às vezes a pessoa fala assim, Deus quer te fazer feliz. Deus não quer te fazer feliz nada, irmão. Deus quer te fazer salvo. Porque a palavra fala que a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Deus quer te fazer feliz. Não quer nada, irmão. Deus quer te salvar. E muitas vezes o que te faz feliz, ou o que nos fazia feliz no mundo lá fora, na verdade não agradava a Deus.
né? Muitas vezes o que eu achava que era bom, na verdade não era bom. Então quando eu me converto e eu sinto a tristeza pelo meu pecado, na verdade aquela tristeza é uma tristeza que Deus traz, que vai gerar o quê? Arrependimento. A palavra fala, né? Que a tristeza segundo o mundo traz morte, mas a tristeza segundo Deus, ela traz o quê? Ela traz salvação, né? Mas não é porque Deus é mau, mas é porque eu era mau para mim mesmo, né? Não é porque Deus é ruim, é porque a minha maneira de ver as coisas estava o quê? Distorcida. Não é porque Deus é mau, é porque aquilo que eu dava valor, na verdade o quê? Não tinha valor. Não é que Deus é ruim, mas na verdade aquilo que eu achava que era a minha realização, na verdade o que eu estava em desacordo com a palavra de Deus. Então não é ser feliz, né? No sentido de Deus viver para nós, não, mas é assim do que de nós viver para Deus, mesmo que isso venha desagradar a nossa carne, mesmo que isso venha desagradar o nosso eu, mais importa é o que? É obedecer a Deus, né? Então não tinha beleza, não tinha nada. Aí o versículo 3 fala assim, ó: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. As traduções falam que sabe o que é sofrer, né? O trabalho é de sofrimento. Experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era horrível aquela obra, né? Mas ali, se você vai ver no versículo 14 de Isaías 52, é um pouquinho para trás, né? E versículo 14, aí fala assim, ó, no versículo 14, não sei nem vou virar a página, mas é na mesma página, né? Isaías 52, 14 fala assim, ó: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens, né? Então volta a falar, né? Aquela imagem era horrível, não tinha nada de bonito ali, não tinha nada de agradável, não tinha nenhuma beleza, não tinha nada que pudesse nos atrair pelos olhos, né, carnais a atenção. Mas o que na verdade aquilo ali, irmãos? Aquilo ali era o nosso pecado. Você me diz, pastor, o que o senhor pode desenhar o pecado? Eu desenho Jesus Cristo na cruz. Ai, que horror! Que horror não! A palavra fala que ele se fez pecado para que eu pudesse me tornar o quê? A justiça de Deus. Onde é que teve o acerto de contas? Por que o crente não precisa mais sofrer a ira de Deus? Uma hora eu vou pregar aqui para você, não. A ira, tem pessoa que acha que a ira é do diabo. Não é. Porque se o lago de fogo e enxofre é o local onde o inferno vai ser lançado, onde o diabo vai ser lançado, onde os demônios vão ser lançados, o teu problema é com o capeta? O teu problema é com Deus. O que Jesus veio salvar nós não foi da ira do diabo, foi nos salvar da ira futura de Deus. Mas ele não tem mais ira, pastor? Claro que ele tem ira. João capítulo 3, versículo 17 em diante fala que quem nega o Filho, a ira de Deus continua sobre ele. E a pessoa leu o mais bonito, que é o 16, né? Mas lia todo o resto. Então essa ira, né, irmãos, todos vão passar, porque todos são o quê? Pecadores. Mas em Cristo Jesus, que aconteceu o quê, irmãos? Ele recebeu a ira, né? Então eu posso não provar a ira futura, por quê? Porque Jesus provou em meu lugar, em Cristo, amém? Fora de Jesus a pessoa está condenada, né? Mas em Cristo eu vou provar o que, irmãos? A ira futura? Não. Para mim que sou crente, ele não vem como juiz. Para mim que sou crente, ele vem como meu Salvador. Bendito, né? Que está para o reino do nosso Pai, amém? Para o mundo ele vem como juiz. Para o mundo ele vem com olhos de fogo para destruir tudo. Para mim ele vem como Salvador. Para mim ele vem cumprir a promessa que ele fez lá em João 14, né? Que ele iria para a casa do Pai, preparar lugar. Quando tudo estivesse pronto, ele me buscaria para que onde ele estivesse, eu tivesse o quê? Também. Então eu tenho medo do fim do mundo? Não tenho. Eu tenho pavor da volta de Jesus? Não tenho. Eu tenho medo que ele pode voltar a qualquer momento?
Nenhum. Porque em Cristo eu tenho aqui, irmãos, a salvação. O mundo não vê isso, né? O mundo, e a vista também um crente que não está muito firme com Deus, viu como desagradável andar com Deus. Ele acha que é perda, acha que é dano, acha que é sofrimento, talvez alguma coisa ou outra que a gente venha a renunciar por amor a Ele. Mas eu volto a falar, tudo que me dói, não dói porque Deus é mau, dói porque eu estou enxergando aqui de uma maneira errada, né? Tudo que me dói para servir a Deus, não é porque Deus é mau, é porque eu estou olhando aqui de uma maneira errada. Então, né, glória a Deus que ele era desprezado, não fizeram nele caso nenhum, mas mesmo assim ele foi lá na cruz e morreu por todos, amém? Não morreu só por alguns, ele morreu por todos. Nem todo mundo aceita, né? Mas a obra foi feita em favor de todos, glória a Deus. Aí o versículo 4, vamos ali para Isaías 53, versículo 4, fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, né, achava que estava sendo castigado porque ele foi maldoso, mas glória a Deus não, né, irmãos? Ele levou a nossa dor e a nossa enfermidade. Aqui na Igreja da Graça, esse aqui não é muito difícil. Esse versículo a gente ensina bastante para o povo, né? Mas não é só saber falar ele ou saber decorar ele, mas é realmente crer, né, irmãos? Que ele levou sobre si a nossa enfermidade, ele levou sobre si o que? A nossa dor. Por isso nós temos o direito à cura, não só por causa, né, irmãos, que Deus ele quer nos curar, mas porque nós temos o quê? Nós temos o direito, né? Se eu chegar lá diante do juiz e falar: juiz, eu quero ter direito a uma casa do meu pai e da minha mãe, o juiz pode ter a mais boa vontade, mas ele tem boa vontade, mas não pode me dar. Mas agora, se eu chego lá com um documento provando no inventário que aquilo ali é meu direito, amém? O juiz não apenas vai ter vontade, mas aquilo que é meu direito, está adquirido, me representa. Por isso que a palavra fala que hoje nós estamos o que hoje no Novo Testamento, amém? Nós estamos no Novo Testamento, numa nova aliança, né? Onde Jesus morreu e ressuscitou, claro, né? Mas onde uma dessas bênçãos, que, irmãos, é a cura, amém? Então nós determinamos que a doença vá embora, não por causa que nós somos bravos com Deus, como alguns erradamente digam. Essas igrejas que determinam, ficam mandando Deus. Essas igrejas que determinam, ficam falando para Deus fazer. Primeiro, que elas não conhecem a Bíblia, né? Elas estão aquém, estão abaixo da revelação do que nós estamos acima deles, sim, né? E segundo, que não é mandar a Deus, não é Deus que bota a doença, não é Deus que bota o mal, né? Tem pessoa que fala que Deus prova o ser humano com doença, aí fica doente e vai tomar remédio. Não deve tomar remédio, tem que aguentar no osso. Não foi Deus que botou essa doença em ti? Foi. Então por que tu procura medicamento para aliviar a dor? Vai no osso, aguenta na unha, até a hora que Deus quiser te curar, ou Ele te mata com essa enfermidade. Mas até quem prega com que a doença é provação de Deus, quando fica doente, o filho leva no médico. Não devia levar, porque se foi Deus que botou, Deus tem que tirar quando quiser. Não é verdade, irmãos? Então esquece disso, né? Ainda mais hoje em época da internet, né? Qualquer perturbado pode gravar um vídeo e falar besteira, e a gente põe uma palavra útil, o povo não compartilha. Uma besteira que está compartilhando todo mundo, né? Enche os grupos de coisa inútil, coisa boa não compartilha. Para com isso, não, irmãos? A palavra fala que as nossas dores e a nossa enfermidade, Jesus o quê? Levou. Aquilo que era para nós levar, aquilo que era para nós, né, irmãos, a gente teria que levar, Jesus levou. Então, quando eu oro mandando a doença embora, eu não estou mandando Deus, estou mandando o causador da doença. Quando eu oro reivindicando o meu direito e aquele mal sai em nome de Jesus, eu não estou mandando Deus o quê? Deus fazer a obra, mas eu estou concordando com a obra que Deus já fez. Amém? Nós pegar os evangelhos, quantas vezes Jesus curou as pessoas? E nenhuma vez você vê ele desobedecendo a Deus. Pelo contrário, ele falava, né? Que ele queria fazer a vontade do Pai.
Amém? Então, é o nosso direito, um dos direitos nossos. Senhor, lá na cruz, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente Ele levou sobre si o que? As nossas... Imagina o horror, né, irmãos? Já que seria... E Ele fisicamente também levou, né? E aí o versículo 5 ele confirma de novo, ó. Ele tem muita coisa boa aqui no versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ponto e vírgula é uma pausa, né? Mas eu continuo aqui falando. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, né? Então Ele levou a nossa doença, porque nós podemos mandar a doença embora, em nome de Jesus, é claro, né? Porque Deus não é o autor da doença, amém? Né? Ah, não, Deus te colocou a doença para te provar. Então, se Deus colocou a doença, não procure medicamento, aguenta a dor até Deus arrancar de ti. Mas volto a falar, quem prega que Deus prova os doentes com doença, os crentes, vai procurar um médico. Não deveria procurar um médico. Você vai procurar um médico para desobedecer a Deus? Fica doente até morrer doente ou até Deus curar você. Então, esquece essas baboseiras, tá? E assim também, Jesus foi moído o quê? Pelas nossas iniquidades. Foi pelas nossas maldades, né? Pela nossa transgressão. Amém? Como eu falava antes de manhã, né? O que Deus me salva para quê? Ah, Ele me salva porque Ele precisa de adorador. Que adorador, irmão? Tem anjo no céu tanto tempo todo, melhor que nós. Ah, Ele me salva porque Ele precisa de alguém para fazer a obra. Quando eu tirei para fazer a obra, Ele usou um jumento. Ele se vira muito bem sem a gente. Se nós tivéssemos alguma coisa para dar para Deus, e Ele me salvasse porque Ele precisa desse algo, tudo bem, né, irmãos? Aí até eu poderia ser grato pela salvação. Mas não foi realmente por puro amor, não, porque Ele tinha um segundo interesse. Amém? Ele tinha alguma coisa que Ele precisava de mim, então Ele me trouxe para eu dar esse algo para Ele. Né? Mas como a gente fala, mas a partir do momento que eu não tenho nada para dar para Ele, nem antes e nem agora, a partir do momento que Ele é todo suficiente, que Ele é todo poderoso, e que nem antes e nem agora eu não tenha nada para dar para Ele, e Ele vai de coração, né, irmãos, e me chama para Ele, eu posso ver o que, irmãos, que Ele é soberano, né? Mas aí eu posso ver o que? Que isso é o verdadeiro amor. Amém? Literalmente Jesus ficou doente por nós. Literalmente Ele ficou, Ele não pecou, mas Ele foi cheio com o nosso pecado. Literalmente, irmãos, Ele sofreu a ira de Deus naquela cruz em nosso favor. Porque, irmãos, se nós não temos nada para dar para Ele, se Ele não tem nada que Ele precisa da gente, aí eu vejo, irmãos, que realmente isso que é o verdadeiro amor de Deus. Amém? Hoje eu oro, hoje eu sou dele, hoje eu faço a obra para Ele, mas não é para pagar o que Ele não tem como pagar, mas é correspondendo a este amor, né? Ali a palavra fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém? Jesus não veio aqui no mundo para vencer o diabo como Deus, porque o que o diabo ele tirou de Deus? Se lá, a gente não sabe quando, como um anjo, ele se revoltou contra Deus e não deu nem por cheiro, né? E agora que ele virou um Satanás, que não é o nome próprio dele, né, mas é um acusador, ele ficou mais forte? Claro que não. O que o diabo tomou de Deus? Nada. O que o diabo roubou de Deus para que Jesus tivesse que vir aqui tomar de volta? Nada. O que o diabo tomou foi do homem. A posição que o diabo tirou foi a do homem. Amém? Palavras que Jesus falou, né? Quem entra por outra porta no aprisco, João 10 fala, é ladrão. Quem entra por outro lugar, né? Mas aquele que entra pela porta, não, esse é o pastor das ovelhas. Amém? Jesus se fez como nós, claro que sem pecado, mas se fez um ser humano, né? Ele se despiu da sua glória, ele vem aqui, claro, sem pecado, como um ser humano,
para fazer o quê? A obra em nosso favor. Então ele foi crucificado por nós. Domingo vamos pregar sobre isso. Ele ressuscitou por nós. Tudo que ele fez aqui foi o que? Em nosso favor. Porque o nosso problema, volta a falar, não é com o diabo. O diabo, moço, ele vai uma hora ser lançado no lago de fogo e enxofre e acabou. O meu problema não é com o diabo. O meu problema é o quê? É com Deus. Jesus falou em Mateus, né? Que eu não tenho que ter medo de quem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Que eu tenho que temer aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Você acha que é o diabo que lança alguém no inferno? Quem lança a pessoa no inferno é o pecado dela, porque ela está desligada de Deus. Assim como também não é a minha justiça que me coloca no céu. Quem me coloca no céu é o novo nascimento pela graça através de Jesus Cristo. Essa paz aqui, né, irmãos? O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, não, irmãos, essa paz de volta é o que? É a paz com Deus. O meu problema era com Deus. Eu fui separado de Deus. O diabo ocupou o vazio que havia entre mim e Deus. Ele veio reinar nesse espaço que havia o quê? Que o Adão entregou à humanidade toda, né? Mas glória a Deus que Jesus Cristo veio, como a palavra fala em Romanos 5:17 em diante, né? Que por um ato de obediência, muitos serão feitos o quê? Justos, né? Por um desobediente, muitos são feitos pecadores. Mas por causa de uma obediência, é Jesus, né? Muitos serão feitos o quê? Justos. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, amém? Volta a falar, não tem o que ele possa me dar. E você lê na música, é tão terrível a separação de Deus. Eu vou falar, o meu problema não é com o diabo. O ruim do inferno não é morar com o diabo. O ruim do inferno está longe de Deus. O ruim do inferno é a falta da presença de Deus. Tanto é verdade, né, irmãos, que você nunca vê Jesus Cristo orando uma outra oração para, se pudesse fazer algo diferente. Ele sempre se colocou debaixo da vontade do Pai. Mas lá no Getsemane, né, irmãos, a palavra Getsemane significa prensa das azeitonas, né? É o lugar onde você esmagava a azeitona para tirar o óleo dela, né? A palavra Getsemane significa prensa, né? É onde você fazia, literalmente você fazia azeite, né? Então ali você vê que ali, naquele lugar chamado Jardim de Getsemane, né? Ali, ele estava ali 3 vezes orando: Senhor, se puder, passa de mim este. Que cálice é esse, irmãos? O nosso. A cruz que é nossa, né? Mas ele orava: Senhor, mas se não puder, se não se faça o que é a minha vontade, mas se faça a tua. Será que ele foi um teatro? Já que Jesus não estava sentindo essa agonia e achou que ficaria mais bonito colocar isso na Bíblia? Será que aquilo foi uma interpretação? Ou realmente o Jesus estava desesperado de sofrer a separação de Deus? Ele orou uma vez. Ele orou 2. Olha o celular tocando aí. Desliga, por favor. Será que é a pizza? Desligue, por favor. Isso. Desligou? Amém? Glória a Deus, amém? Então tá. Daí, voltando aqui na música. Será que aquilo era um teatro? Quando ele orou a primeira vez, depois ele foi orar a segunda vez, será que foi um teatro? Quando ele orou, né, uns 3 vezes falando, ou será que ele estava realmente agoniado a ponto do suor virar como sangue, desesperado daquela agonia? Você vê, irmãos, que Jesus ficou desesperado, essa é a palavra, desesperado, só em pensar que ele ficar por um tempo longe de Deus. E ele não falou que ele voltaria ao 3º dia? Ele não aguentou a ideia de ficar 3 dias longe do Pai. Ele não aguentou a ideia. Isso fez ele orar pedindo: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Então, se Jesus não aguentou a ideia de ficar 3 dias, isso que a gente arredondou até porque não foi, não. Você vai poder parar a conta, foram 2 dias e meio, na verdade. Porque ele morreu na sexta-feira às 3 da tarde e voltou sábado, domingo de madrugada. Então não chegou a 3 dias, foi 2 dias e meio.
Quando muito, né? A gente arredondou para 3 aí, mas não foi 3 dias não. Foi bem menos, né? E ele aguentando, Senhor, me ajude. Mas nós falamos o que é a eternidade longe de Deus. Então eu volto a falar, o ruim do inferno não é o diabo, é a falta de Deus. O problema do homem é a separação eterna de Deus. Se não houvesse um diabo, ainda assim nós estávamos mal na fita, porque o problema é a separação de Deus. E lá na cruz do Calvário, o que Jesus grita, irmãos? Olha o celular de novo aí, gente. Vamos aguardar até desligar, por favor? Está comendo 2 quilos de bacalhau, meu pastor. Desligou? Amém. Se precisar de ajuda, o obreiro vai até você em nome de Jesus, né? Tira a bateria, joga no asfalto, dá um jeito. Né? Ah, não, porque a pessoa não dá o dízimo oferta de comprar um celular novo, né? Então, tomara que dure bastante o celular. Amém. Desligou? Então tá, vamos voltar aqui. Senão o obreiro ajudou você a desligar aí, não tem problema, né? Então você vê, né, irmãos, que ele gritou lá: Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Volto a falar, ele estava listando o Salmo 22. Será que aquilo foi uma brincadeira? Ou ele estava desesperado também? Hã? E só a irmã aqui da frente, os outros, o mundo deixou tudo, né? Tu deixou a voz em casa. Ô, igreja fria, vamos acordar a igreja. Será que foi um teatro ou Jesus estava desesperado mesmo? Você viu, irmãos? Ele não aguentou. Lá no Getsemane ele pediu 3 vezes: Senhor, passe de mim. Mas se não faz nada. E mesmo depois de ter orado lá no Getsemane, na cruz ele fala o quê? Deus meu, porque o Senhor... Será que era um teatro aquilo? Não, ele não aguentava a separação de Deus. Isso vivo. Isso antes de morrer. Imagina a agonia depois que ele morreu. Por isso que eu falo, né, Lança? Se eu tivesse alguma coisa para dar para Deus e Ele me salvasse, tudo bem, Ele me salvou, mas tinha alguma intenção. Mas a partir do momento que eu não tenho nada para dar para Ele, e Jesus vai e voluntariamente sofre o horror de Deus, mesmo que por um tempo Ele foi separado, né? Depois você lê ali e fala que o Pai agradou moer o Filho dele. Então, poxa, eu não tenho como dar outra coisa para esse Deus a não ser a minha gratidão, né? Por isso eu sou grato. Obrigado, Senhor. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, né? Não tem boca do inferno, não tem boca de homem que diga para mim que eu não tenho valor. Eu bato de frente e não baixo a cabeça. Não vou discutir com o ser humano, mas a partir do momento que eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, não porque eu tenho valor algum, porque eu não tenho, mas porque Ele quis o quê? Que Ele quis me salvar. Amém? Ah, pastor, o fulano me xingou. Levanta a cabeça e olha para Deus. Ah, pastor, o diabo falou que eu não presto. Mas e para que escutar o diabo? Jesus Cristo é teu pastor. Ah, obrigado, Senhor. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. O Senhor orou 3 vezes. E mesmo depois de orar 3 vezes, o Senhor não aguentou. O Senhor gritou naquela cruz desesperado. Por que o Pai estava abandonando o Senhor? Mesmo que seja por um tempo, o Senhor ficou apavorado. E eu acho que eu vou aguentar ficar a eternidade longe de Deus? Jesus não aguentou ficar 3 dias. Eu vou aguentar ficar a eternidade? O ruim do inferno não é o diabo. O ruim do inferno é a falta de Deus. Mas graças a Deus que Jesus, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos o quê? Sarados. Amém? E aí, para terminar aqui a pregação, pelo menos, o versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus, amém? Então eu volto a falar: se Ele precisasse de mim para alguma coisa,
e me salvasse para eu dar isso para ele, beleza, mas não é um amor verdadeiro. Tinha uma intenção, né? Mas eu não tenho nada para dar para ele, nem antes e nem agora. E ele vai voluntariamente entrega o filho dele, não só para morrer, não, mas para sofrer o pecado no meu lugar, para sofrer a ira no meu lugar. Por isso que eu falo, né, moço? O crente, o máximo de sofrimento que ele vai conhecer é essa vida. Porque depois ele vai ficar na glória com Deus. Agora a pessoa que vai para o inferno, o mínimo de sofrimento que vai conhecer é nessa vida. Porque depois, aí que ele vai sofrer de verdade. Então, pare e pense. O crente, o mínimo de sofrimento que ele vai conhecer é essa vida. Porque depois não vai ter sofrimento. Mas agora para o perdido, o mínimo de sofrimento que ele vai conhecer vai ser nessa vida. Porque depois o quê? Que ele vai reconhecer o que é o verdadeiro sofrimento. Como que alguém tem coragem, não, de negar o Senhor, depois de entender tudo que Jesus Cristo fez em favor de nós? Mas ele vai tirar a minha alegria. Não, é que você colocava alegria em coisas erradas. Ele vai te ensinar o que é colocar alegria na coisa certa, né? Então, essa palavra, como eu falava, irmãos, hoje em dia se vive um lugar de coaching, né? Se vive um lugar de antropocentrismo, onde parece que Deus existe para servir o homem. Não, mas o homem que existe para servir a Deus. Aonde parece, né, irmãos, as pessoas confundem o amor de Deus por nós, confundem, né, irmãos, com dependência. Não, Deus ama nós, mas não depende de nós. Nós é que dependemos de Deus. Amém? Não pregar só mais que vencedor. Não fala que eu sou mais que vencedor, não. Fala isso para a pessoa que está na UTI lá, entubada, que ela é mais que vencedora. Ela não se sente mais que vencedora. Agora, se eu falar para ela, você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Porque a palavra fala que o viver é Cristo e até o morrer é o quê? É lucro. Não aceitamos a morte. Mas a morte, não. Se alguém morreu doente, essa pessoa não é mais do que vencedora. Essa pessoa foi derrotada pela enfermidade. Ela não é mais do que vencedora, né? Mas ela é o quê? Ela continua sendo o quê? Amada por Deus. Vai uma pessoa lá que perdeu o emprego por causa da pandemia. Essa pessoa não é mais que vencedora. Ela perdeu porque ela está desempregada. Não é mais que vencedora. Mas ela continua sendo o quê? Amada. Então é o amor de Deus que vai dar o que? A vitória. Porque a palavra não fala que eu sou mais que vencedor. A palavra fala, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então isso me deixa firme. Por isso que a minha revolta não é contra o diabo, não é contra o mal, não é contra Deus, é contra o diabo. Por isso que a minha revolta não é contra o Senhor, mas é contra o mal. E aí sim eu creio que eu sou vitorioso, porque Ele me amou primeiro. Assim eu creio que eu sou vitorioso. Mesmo que no momento eu possa não estar passando por vitória, não me sentir vitorioso, mas eu posso saber o quê? Que Ele me amou primeiro. Terminamos? Efésios capítulo 2. Eu posso todas as coisas. A palavra não fala que você pode todas as coisas. A palavra fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Falamos a palavra completa, não só trechos isolados, né? Então eu vou poder. Vamos lá? Efésios 2. Porque senão a gente só prega, irmãos, pensos dessa. Não, né? Efésios 2. Claro que nós somos vencedores por amor àquele que nos amou. Não, óbvio, né? Mas tem que falar por aquele que nos amou. Efésios 2. Aqui você pode ler todo Efésios 2. Efésios, irmãos, é considerada a carta do Novo Testamento mais espiritual de todas, se você não sabe, né? É a carta onde fala mais sobre as coisas do mundo por vir, as obras espirituais. É conhecido como a carta mais espiritual de todas. E Colossenses é considerado a irmã gêmea de Efésios. É praticamente igual, né? Então Efésios é um livro muito lindo, muito bonito. A palavra de Deus é bonita, não? E aí ele começa no 2, você pode ler todo em casa. Começa falando sobre a graça de Deus,
Começa falando que nós não fomos salvos pela graça, mas através da fé, né? Que não foi pelas obras que nós fizemos, mas Deus que é riquíssimo amor, né? Ele fez o quê? Com o seu muito amor que nos amor. Então a cruz não é demonstração do poder de Deus, a cruz é demonstração do amor de Deus. Amém? E não é a mesma coisa, né? Porque Ele amou Jesus Cristo a ponto de entregar o seu Filho por um tempo em favor de nós. Ali não era o poder de Deus, ali era o amor. Esse é o amor verdadeiro, amém? E claro que Deus usa o poder, né? Mas Ele é amor. E aí depois começa a falar que nós somos, vai dizendo, e aí Efésios 2, versículo 13, fala assim, ó, eu vou ler aqui o 11, né? Eu também vou ler o 11, fala assim, ó, Efésios 2, versículo 11, não vou pregar, mas fala assim, ó, porque, Efésios 2, versículo 11, portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, isso aqui é para o crente, amemos? Ou para aquele que será um dia, em outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne, os judeus, né, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Nós não tínhamos direito à promessa, né? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é que Deus vê, irmãos, o pecador? Irmão, nós temos que entender que o pecador não é vítima, o pecador é cúmplice. Porque ele está no estado de pecado. E no estado de pecado, ele não é vítima, ele também é cúmplice, porque é inimigo de Deus. Essa é a imagem dele. Está fora da aliança, não tem esperança e não tem Deus no mundo. Essa é a imagem do pecador hoje, e essa que é a nossa imagem como pecadores antes. Então olha só como é forte, né? Porque nós pregamos para a pessoa, porque nós amamos a pessoa para que ela tenha o que nós temos. Para que o mesmo Senhor que salvou a gente também quer salvar o quê? Também quer salvar ela, né? A gente não prega para as pessoas para dar lição de moral. Ah, nós somos donos da verdade. Não, a verdade é nossa dona. Jesus Cristo comprou nós pelo seu sangue, né? As pessoas não têm esperança, as pessoas não têm Deus no mundo. Elas têm o amor de Deus, tipo de cuidado, né? Mas se elas partirem sem Deus, elas não vão viver, não vivem com Deus. Então nós pregamos para que ela conheça o mesmo Deus que nós tivemos a graça de conhecer, amém? Né? Mas aí vem o que eu quero pregar para você. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Deus, amém? Às vezes eu brinco com o pastor, tem que ensinar para o povo passado, presente e futuro, né? Eu estava longe, passado, agora, presente, eu cheguei perto, presente contínuo, né? Eu estou longe de Deus, eu estou perto de Deus. Eu estou separado de Deus, eu estou ligado com Deus, né? Porque eu estava longe, mas pelo sangue de Jesus eu cheguei perto, né? É o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de nós, amém? Né? E como nós falamos, nem todo mundo aceita, mas aí o problema não está em Deus, porque a provisão Ele fez, né? Nem todo mundo vai abrir o coração para essa verdade, mas o problema não é com Deus, o problema é da pessoa, né? Mas nós temos que saber a nossa identidade em Cristo Jesus. Pastor, Deus ama o Senhor. Tá, fala outra coisa que eu não saiba, porque mesmo que tu não falasse, Ele continua me amando. Pastor, Deus tem um propósito para a sua vida. Me fala outra coisa, porque mesmo que o homem não diga, eu sei que Ele tem um propósito. Pastor, Deus é com o Senhor. Fala outra coisa, isso não me interessa. Mesmo que você diga que Ele não é comigo, Ele é comigo.
Eu não preciso de palavras de homens para confirmar o que Deus já disse. Mesmo que o homem contradiga, se Deus falou, acabou. Amém? Mas então, quando nós falamos para a pessoa, Deus te ama, Deus tem propósito para a tua vida, Deus quer te abençoar, não é a nossa palavra que está trazendo aqui a realidade. A realidade é o quê? Já existe. Amém? Nós estamos pregando para a pessoa lembrar que por trás daquilo ali, quem é Deus que quer fazer. Né? Mas se eu falar, se eu não disser que Deus te ama, Deus continua te amando. Se eu não disser que Deus tem um propósito para a tua vida, Ele continua tendo. Amém? Porque não é a minha palavra que traz a realidade, já está consumado, né? Então nós pregamos para as pessoas saber os direitos delas em Cristo Jesus, para as pessoas saberem o que pertence a elas ao que na nova aliança. A gente prega para as pessoas saberem o que Deus tem o que no testamento a respeito delas, mas não é as nossas palavras, é as palavras dele. Volta a falar. Se eu falar assim, irmão, né, Deus não tem um propósito na tua vida, eu estou falando, mas não seria verdade isso, porque Deus continua tendo. Amém? Se eu falar assim, pecador, tu está ralado, não tem chance para ti, isso só que eu estou dizendo, mas não é verdade porque eu estou dizendo, é mentira, porque a palavra fala, né, irmãos, que aquele que alcança, que renuncia o pecado, ele alcança o quê? Misericórdia. Amém? Então a nossa parte é concordar com Deus. Então, graças a Deus, antes eu estava longe, agora eu estou perto. Antes eu não tinha esperança, agora eu tenho. Antes eu não tinha Deus no mundo, agora eu tenho. Antes eu estava longe, mas agora pelo sangue de Jesus eu cheguei o quê? Perto. Não tem homem e não tem demônio que invalide essa palavra. Eu posso não crer nela, eu posso me desligar, mas não adianta, né, irmãos? Ainda assim, cada um de nós dará conta de nós mesmos a Deus, né? Então pega essa palavra e coloca no coração. Deus possa falar mais com vocês, comigo também, em nome de Jesus. Deus abençoe também o pessoal de casa que está ouvindo essa gravação.